Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer de bom. Olha ela aí, Flávia Lippe. Feliz dia novo. Deixa eu tirar o nosso som aqui, vai, para ficar só ouvindo a sua voz inteira e limpa. Tá tudo certo com você? Tudo, e com você? Tudo bem, tá firme, animada? Ou você tá que nem tanta gente eu tô ouvindo que me fala uma coisa que me dói? Eu não gosto de responder isso também, né? Tá cansado? Ah, você tá com cara de cansado. Quando alguém fala que eu tô com cara de cansado, eu fico até mal-humorado. Se não, eu posso estar com fadiga, não tô cansado. Parece que cansaço me lembra coisas muito mais do que tá simplesmente precisando de dormir. Mas você tá bem, com essa carinha boa aí. Você sofre de cansaço também? Ou é só as pessoas que eu conheço que trabalham que nem doido? Não, eu acho que todo mundo sofre de cansaço, mas de exaustão, eu acho que tem características mais específicas, né? E eu até fiquei, assim, eu fiquei 30 dias fora da internet total, assim, zerada, até para poder planejar um trabalho com pessoas exaustas, de tanto que as pessoas me estavam me ligando, falando, Flávia, eu tô exausto, eu não consigo fazer nada, eu tô exausto, eu não consigo fazer nada, eu tô exausto. E aí eu saquei que o negócio estava realmente uma proporção muito grande. Claro que eu me canso igual todo mundo, né? Eu procuro não chegar na exaustão, até porque as doenças autoimunes, independente, até é uma doença autoimune que as pessoas não consideram, que é o hipotiroidismo, por exemplo, pode trazer exaustão. Então, exaustão tem vários aspectos, né? Mas a gente está numa sociedade do cansaço, uma sociedade da exaustão, né? As pessoas estão cansadas mesmo, estão cansadas, no geral. Então, a gente, assim, isso não está relacionado ao trabalho, né? É muito interessante falar isso. É relacionado a um conjunto de coisas da sociedade, do mundo, de preocupações, enfim, de uma série de dúvidas e confusões. Tem vários pensadores, estudiosos, debruçados nisso já faz alguns anos. É por isso que se fala, a gente já tratou aqui do conceito VUCA, do conceito Bunny, algumas vezes, quer dizer, o mundo confuso, o mundo atrapalhado, já cansa a gente, porque a gente tem dificuldade de processamento de tanta coisa ao mesmo tempo. Começa aí, né? Se você pensar, né, que, assim, a gente, eu acho que gosto muito desse termo, né, da sociedade do cansaço, que mostra que é todo um conjunto. O burnout, especificamente, é a síndrome da exaustão referente ao ambiente de trabalho. Aí sim. Então, esse é o burnout. Mas a exaustão, ela vai se instalando aos pouquinhos. E quando a pessoa começa a ficar com falta de motivação, com diminuição de tolerância de relacionamentos, situação que antes era motivo de alegria e deixa de ser, tudo isso vai sendo um alerta para o cansaço, né? Um cansaço extremo, a exaustão é um cansaço extremo, insônia, falta ou excesso de apetite, isso tudo tem a ver com a exaustão, né? Agora, uma coisa interessante da gente mostrar, assim, da nossa condição como sociedade, não é só o excesso de informação, né? É também todos os excessos de preocupações que a gente tem, excesso de cobrança, de preocupação, de estresse, né? A gente tem uma cobrança para evoluir o tempo inteiro, como se você é totalmente culpado o tempo todo, né? Então você vai se sentindo esgotado, porque nem tudo a gente é culpado, né? E nem tudo a gente tem controle, muito pelo contrário, aliás, controle é zero, né, na vida. Então, a origem nem sempre é física, pode ser emocional também, mas pode ser social também. Então, você imagina hoje em São Paulo que todo mundo tem que ter no mínimo 3 celulares. Um para ficar em casa com as contas de banco, um para você sair na rua e um para o ladrão, cara. Entendeu? Você já fica no estado de alerta para até lembrar qual celular que você vai entregar, entendeu? Você anda com uma bolsa vazia e uma bolsa cheia. Né? No Rio de Janeiro, por exemplo, tem um aplicativo que te avisa onde está tendo tiroteio. Aqui em São Paulo tem um aplicativo que te avisa os principais pontos de roubo. Então, assim, é um nível de esgotamento emocional inacreditável. Então, realmente é uma exaustão. Né? E a gente, claro que a gente tem que ter um olhar muito profundo sobre isso e como que a gente pode nos ajudar, né, tanto eu e você, para não chegar nesse estado, quanto as pessoas que me procuram, né? Pois é, tem um mundo que está numa velocidade incrível, tem toda uma indústria também que trabalha nessa captura da nossa atenção.
E ao capturar a nossa atenção, tira a gente do nosso centro de equilíbrio, e aí a Sim, gente vai para um nível desorganizado em relação às nossas emoções, aos nossos compromissos, ao nosso lugar, à nossa estabilidade, segurança e especialmente em relação ao nosso futuro. sim. Então, você perde a presença naquilo que você tem que fazer porque você acha que tem alguma coisa que você não está vendo, que está É. acontecendo, porque todo mundo está te anunciando uma tragédia aqui, ali, uma preocupação, e você não dá conta. Como é que a gente consegue se blindar? A gente, você falou, não é só a informação, mas é a informação captura a nossa atenção, a nossa emoção, o nosso tempo. Como é que a gente consegue se blindar? É o tal do filtro. Como é que a gente cria filtros para situações que são reais, de fato, preocupantes, e situações que também são turbinadas, ampliadas pelas redes sociais, porque é assim que funciona. Uhum. Olha, preocupação excessiva é sempre a base de qualquer acúmulo de tensão, né? A pessoa só entra em exaustão com acúmulo de tensão, né? Isso acontece porque o nosso sistema de resposta de emergência vai disparar um aumento de adrenalina, que vai ter um efeito de sensação estimulante, mas na verdade está aumentando o seu estímulo de sobrevivência e você chega uma hora que pá, pifa, né? O corpo demora muito para desligar esse sinal de alerta. Então a gente fica com efeito colateral de adrenalina, de cortisol, de mais de 50 hormônios diferentes são disparados pela nossa suprarrenal, né, em momentos como esse. Então é como se a gente ficasse o tempo inteiro dirigindo um carro em alta velocidade, sem frear, e na hora que freia, o freio não funciona. Ou então você fica o tempo inteiro acelerando, freando, acelerando, acelerando, sabe? Assim, acelera, freia, É. acelera, freia, acelera. E aí, uma hora, o freio também não funciona, entende? Então, assim, a exaustão emocional é um estado da gente se sentir emocionalmente esgotado como resultado do estresse acumulado, tanto da vida profissional quanto da vida pessoal. Aí não tem separação nenhuma, né? Então, você tem falta de energia, um sono ruim, a sua motivação é super diminuída, né? E aí você nem consegue resolver a exaustão emocional, porque vira um estresse crônico, né? Você acha? Então, assim, a gente tem muitas possibilidades de olhar para isso. Eu dizer, assim, que eu sou a rainha da solução das coisas, isso não é real. Mas realmente eu me aprimorei em buscar soluções em muitos lugares, né? Inclusive soluções ancestrais, né? Será que os nossos ancestrais eles ficavam exaustos também? Será que o sistema imunológico deles era impactado pela raiva? Porque hoje, 5 minutos de raiva, num estresse que você está vivendo, impacta o seu sistema imunológico por até 10 horas. O cortisol fica no sangue por 6 horas. Então, é um negócio assim, muito precioso, né, para a gente poder não conversar sobre, né, porque nós É. estamos numa sociedade que está exausta. Eu, quando comecei essa ideia, eu não sei se eu contei isso para você, mas eu criei o Refúgio para Exaustos. Então, isso eu vi, eu queria falar Você sobre isso viu? com você, Ah, e é por isso que eu acho muito legal estar falando disso, porque eu acompanho os seus grupos de estudo aí, as coisas em que uhum, você pesquisa, as coisas que você está fazendo, desde uhum. sempre, né? Pela nossa ligação aí Nossa de décadas. proximidade Eu sei que que você tem tem, um né? interesse genuíno por isso e você sempre traduz isso em conteúdo de vez em quando, ou você faz publicações, ou você organiza fóruns, enfim, essas coisas todas que você faz, eu vi que você está fazendo um relacionado a essa exaustão. E a gente já Uhum, falou aqui algumas vezes, né, da sociedade do cansaço, e eu achei muito legal isso que você criou, refúgio. A palavra refúgio, uhum. ela já me É, traz uma sensação tão boa da gente voltar para nossa origem, falar assim, ó, quando é que eu tô? Deixa eu dar uma uhum. olhadinha para fora. Conta pra gente como é que você elaborou isso para tentar achar assim sinais, né? Eu sei que o mundo está confuso, ninguém tem os caminhos exatos, né? Mas você tem um olhar para isso. Como é que você está apontando aí caminhos para que as pessoas tentem organizar o seu centro de equilíbrio, né? O seu centro de valor, para não se perder e não Sim, adoecer. É isso que a gente sim, fala aqui da saúde própria, saúde mental, né? sim. Assim, você sabe que toda vez que eu vou criar uma oportunidade de conhecer mais as pessoas, primeiro eu parto do princípio que eu vou reverenciar o que elas estão sentindo, né? E eu senti muito mesmo, assim,
a fala das pessoas comigo, me ligando, né, ou para uma sessão, ou numa exaustão, num cansaço crônico mesmo, né? Então, eu pensei que se eu pudesse utilizar o que eu aprendi com os meus ancestrais, o que eu aprendi com os, né, assim, são tantas viagens em tantos ashrams, a minha tradição, né, em me resgatar, né? Se eu pudesse trocar isso, né, com a sociedade de alguma maneira, talvez eu pudesse ajudar. E aí eu criei o Refúgio para Exaustos com esse sentimento, né, de refugiar, de colocar as dores ali num lugar sem julgamento, né, para que as pessoas possam, de fato, serem ouvidas e compreendidas, né. Depois que a gente teve a vivência da pandemia, houve um boom, assim, de exaustão, de cansaço, por causa do uso de excesso de tecnologia em horários muito inadequados, como, por exemplo, na hora de dormir na cama, né? Depois veio o estresse no trabalho, porque as relações foram ficando diferentes, né? Tem o estresse do trânsito, tem as atribuições do dia a dia, né? Tudo que tira a gente de uma organização fluida, até enfrentar muita fila em banco, fila em supermercado, com máscara, você não respira direito, né? Isso tudo traz um impacto muito grande. Excesso de notícia ruim, tem gente que se conecta com isso, notícia ruim, né? E aí, quando se conecta com isso, ela vive essa crise, ela vive uma crise política e econômica da cabeça dela também, porque e dependendo da idade, quanto mais idoso, maior o problema se torna, porque as pessoas ficam muito mais sensíveis e idosas, então esse negócio fica muito grande, né? O isolamento, aula online o tempo inteiro, e outros diversos desafios que foram impostos, né? De 2020, 2021, né? E a gente está aqui ainda vivendo requisitos desse sofrimento, né? Então, nessa tentativa, eu fui pesquisar mais ainda o que seria essa fadiga pandêmica, né? Que 60% da população tem hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, esse esgotamento gerado pela hipervigilância, né? E hipervigilância por tudo, igual eu falei, a hipervigilância pelo qual celular que você vai entregar para o ladrão, hipervigilância para você não ser assaltado, hipervigilância pelo próprio vírus, né? Então você está sempre em hipervigilância, com medo o tempo inteiro. E essa sobrecarga de trabalho, ansiedade, depressão, doenças não diagnosticadas, né? Aumentou o grupo de fadiga pandêmica, que foi o apelido que deram para esse sintoma, né? Além de tudo isso, tem todas essas questões que a gente fala que é esse cansaço crônico e essa exaustão que a pessoa nem sabe muito bem como que ela vai responder a isso, né? Tem médicos já se especializando em fadiga crônica, entende? Fadiga crônica, isso é demais, A né? fadiga Quer dizer, crônica. Você acorda e dorme cansado dia após dia, Dia sábado, após domingo, dia. feriado. Dias após feriado. Tem uma reumatologista que chama Luciana Muniz, que ela fala muito sobre isso. Ela investigou os prejuízos funcionais, porque reumatologia é uma coisa que realmente a pessoa com fadiga, ela tem alteração no sono, alteração no humor, depressão, alteração de personalidade relacionada até o sedentarismo ou agitação, né, a alimentação, para uma atividade mais inflamatória, com remédios mais inflamatórios, né? Isso tudo traz doenças reumáticas, né? Isso tudo é complicado, né? Eu, por exemplo, que tenho uma doença autoimune, né, e que atinge totalmente as minhas juntas, artrites, né? Isso pode me causar uma fadiga se eu não tomar cuidado, né? Às vezes eu tenho amigos que falam assim, nossa, você está falando tão pouco essa semana, é porque eu estou em modo sobrevivência para não entrar em fadiga. Então, eu já tenho uma maneira de lidar com isso para eu não fadigar o meu corpo, né? Para eu não entrar em modo fadiga, né? Entrando aí nesse programa que você criou, que eu vi que tem 4 aulas sobre refúgio, né? O refúgio para exaustão. Refúgio para a exaustão. A gente fica com aquela imagem dentro da cena dos refugiados de guerra, dos refugiados de perseguição, e a gente percebe a dor deles. Eles falam assim, eu preciso sair daqui para ir para um lugar onde eu possa criar minha família, meus filhos e viver feliz em paz. Nesse caso, o seu refúgio é algo dentro, é uma sugestão que você faz de refúgio
de como é que a gente descontamina o ambiente interno da gente, ou pelo Exatamente. menos cria as defesas em relação ao ambiente, para ter esse refúgio. Eu imagino que você está falando de um refúgio que eu tenho que encontrar dentro de mim mesmo, para não entrar nessa exaustão, é isso? Isso. Claro que a evolução disso pode ser eu voltar a receber as pessoas na minha casa, elas conhecerem o meu refúgio, né? Eu fiz isso durante muitos anos, até antes da pandemia, né? As pessoas vinham até aqui e elas eram acolhidas aqui para um refúgio mesmo, e porta, né? Essas coisas. Então, assim, isso é possível fazer também presencialmente, mas esse primeiro momento, eu estou querendo só tirar elas dessa exaustão crônica, desse lugar de muito barulho mental, e fazer com que elas descubram que dentro delas existe um refúgio e que elas podem contar com esse refúgio. Né? Que esse refúgio ele pode ser um refúgio a ser acessado, né? Pois é, essa exaustão, ela vem de um barulho imenso que vem do lado de fora. Às vezes é uma martelada, como essa que a gente está ouvindo, que Exatamente, como fica a gente no está seu ouvindo agora. cérebro, fica no seu cérebro, só que é o seguinte, só que nesse caso não tem um martelo, né? Você ouve, é um É um grande martelo barulho crônico, né? interno Martelo crônico. que te cansa e não existe a pressão física, ela é Menino, totalmente interna. deixa eu ver aqui se o menino para um minutinho. Peraí, que ele não está vendo que eu estou gravando. Peraí. Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil GINFOR, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para sua folha? Com segurança? Folha Fácil GINFOR, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil GINFOR, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br. Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Pois é, estamos aqui ao vivo com Flávia Lippe falando de sociedade do cansaço, de exaustão. Exaustão é algo que já começa a sair do controle. Mas eu quero que você conte para mim, Flávia, você organizou 4 aulas. Dá uma pala aqui nesse tempo que a gente tem de sexta de papo, eu acho que vai ser muito produtivo. Nem todo mundo pode participar aí dos seus encontros, mas você vai divulgar depois para a gente aí quem é que pode se inscrever e se aprofundar. Conta para a gente a pegada dessas 4 aulas, desses 4 conteúdos que você preparou para esse encontro, para as pessoas que estão sentindo isso, que querem dar uma pensada, refletir, trabalhar esse tema com você. Olha, eu procurei colocar ali aquilo que eu descobri que me tira do modo cansaço e exaustão. Aquilo que eu consigo fazer para me reconectar mesmo nesse espaço interno e conseguir lidar com o mundo. Então, eu criei vários antídotos que eu brinco. Né? São antídotos contra a exaustão, antídotos contra o cansaço e o medo, né? Porque a gente descobrindo as nossas emoções, os nossos medos, né? A gente consegue, querendo ou não, a gente consegue descobrir saídas internas. Então, o que eu procurei fazer nesses episódios, eu dividi em alguns episódios, trazer todo o histórico daquilo que a gente busca como ser humano, como os nossos ancestrais faziam isso, né, como que as pessoas viviam de uma forma mais harmoniosa do que a gente, e trazendo depois a possibilidade dessa pessoa realmente fazer parte da minha vida durante pelo menos um ano, trabalhando esse sentimento de exaustão e trocando por um sentimento de plenitude. Né? Então, eu fui buscando os temas mais preciosos que existem, não só dos conhecimentos ancestrais, mas também dos conhecimentos tradicionais ocidentais, né? E quem são os pesquisadores, o que eles descobriram,
o que de fato funciona, o que não funciona, né? Coisas desse tipo, para trazer várias ferramentas para as pessoas criarem os seus próprios antídotos contra a exaustão. Então quer dizer que você vai ter nessa temática de abertura dessas 4 aulas, e como você fez a vida toda, você sempre gosta de trabalhar em profundidade, caso a Sim, caso, dentro de grupos, sei lá como é que você está formulando isso, para acompanhar a pessoa, porque realmente a gente não. Tem gente que oferece fórmula mágica, né? Você vai lá, toma a pílula da liderança, toma a pílula da felicidade, toma a pílula de acabar com a ansiedade. E não é bem assim, né? É toda uma construção de consciência, sim, de autoconsciência e de filtro mesmo, de filtro crítico, para a sim. gente saber separar as coisas e não ficar contaminado até com os nossos vícios, né? Que a gente, sem perceber, embarca em muitas ondas aí e depois acaba ficando dependente, digamos assim, Sim, por causa sim. dos hábitos que a gente acaba incorporando dentro de uma sociedade que está nos levando, às vezes, para um lugar que Muito está mais. muito longe daquele que vai nos trazer esse equilíbrio e felicidade. Eu normalmente, quando eu crio uma oportunidade de trocar com a sociedade, depois eu levo essa pessoa para dentro da equação, para que ela possa ficar comigo durante um ano e ter o encontro comigo ao vivo, né, conversando comigo, trazendo as suas dores, né. Então, o Refúgio para Exaustos é uma porta de entrada para ela conhecer esse conteúdo junto comigo, achar a solução imediata que ela precisa agora, nesse instante, e depois, se ela quiser se aprofundar e enriquecer o seu autoconhecimento, sua autoconsciência, ela fica comigo aí por um ano, né? O tempo que ela quiser. O próprio refúgio para exaustos eu nem cobro, é gratuito, né? É gratuito, eu não cobro. Para a pessoa realmente ela ter É, uma ferramenta imediata para ela sair do momento que ela está. isso que eu ia dizer, você é uma consultora, né, muito. Enfim, você tem uma agenda sempre. Enfim, uma agenda sempre comprometida. Você tem um trabalho já que você faz de entrega, que são as aulas, todo o trabalho que você faz de gratuidade, mas eu sei que a sua agenda não é uma das agendas mais fáceis. Você é uma consultora muito solicitada, num nível também muito importante, e às vezes alguém que te ouve aqui, ouve você falar, talvez pode pensar, poxa, eu queria trabalhar com a Flávia, queria ser acompanhada, pensar com ela, com os processos, enfim, com todas essas metodologias que você usa, e às vezes a pessoa se sente, será que eu consigo? É Sim. Eu acessível, sempre Flávia, tenho, ter um olha, acompanhamento seu? Como é que uma sim, pessoa que quer fazer uma consulta mesmo, tem essas coisas que estão abertas aí, a semana que vem, eu quero até saber mais desse curso, quando é que está aberto, mas está aberto assim para as pessoas participarem dessas aulas, mas como é que a pessoa te procura para um trabalho mesmo de consultoria ou uhum, mentoria individual ou um grupo de uma empresa, para que você trabalhe assim dentro da sim. consistência e do briefing, né? Quer dizer, a ideia das questões que estão levantadas ali por aquela pessoa ou grupo. Normalmente, quem me procura tem a agência que faz a venda das palestras, workshops, que é a Tambor, que é uma equipe que já está comigo há muitos anos, e a gente faz um briefing muito profundo sobre isso. Eu trabalho diretamente dentro da empresa para os interesses da empresa. Quando são pessoas físicas que querem ter a experiência de passar um final de semana comigo na minha casa para fazer esse aprofundamento, né, são quase 52 horas de trabalho intensivo, porque ela dorme aqui e ela tem experiência de aprender a vivenciar esses antídotos, né? E sair daqui com uma construção de uma vida mais plena mesmo, com objetivos para o próximo ano e daqui 5 anos. Então, aqui é uma construção assim, bem em cima daquilo que a pessoa física mesmo ela precisa. Quando as pessoas elas estão num outro patamar financeiro, elas também serão atendidas por mim e elas serão atendidas através do Instituto IDHL, que é o Instituto Sem Fins Lucrativos, e que a gente já trabalha há 25 anos com segurança emocional, e elas podem entrar nessa plataforma e elas serão atendidas gratuitamente. Elas terão aulas comigo, ao vivo, elas terão conversas comigo, a gente faz os grupos dependendo de cada
de cada local. Por exemplo, eu estou fechando um grupo agora com Salve Quebrada, para os líderes da comunidade aprenderem a mesma coisa que eu ensino para grandes líderes do mundo inteiro que eu atendo, né? Há 2 semanas, por exemplo, eu fiquei num resort chamado Santa Clara com um grupo de CEOs, de diretores, fazendo um intensivo desse que eu proponho aqui, entende? Então, assim, tudo que eu faço, ele tem acesso. Precisa ser justo e precisa ser ético. Então, assim, algumas pessoas pedem para fazer o trabalho gratuito, podendo pagar. Então, assim, o gratuito são para comunidades realmente que não têm nenhuma possibilidade de fazer isso. Ontem, por exemplo, eu dei uma inscrição para a Equação, que é uma plataforma que tem, gente, hoje tem mais de 300 horas lá dentro de conteúdo, e aula comigo, assim, ao vivo, né? Ontem eu dei uma senha para um cara da Uber. Ele estava completamente perdido, eu falei com ele, vamos parar o carro, vou te dar uma sessão agora, deixa eu te entender, deixa eu te ajudar a desenhar a tua vida agora, e depois você vai entrar nesse link aqui e você vai estudar comigo por pelo menos 1 ano e sair da situação que você está. Você está numa situação de insegurança emocional. Eu estou aqui, eu posso te ajudar com isso, entende? Então, assim, eu tenho essas oportunidades, porque eu estou na rua, estou vendo, estou observando as pessoas. Mas, então, tem essa parte que na verdade, é o meu DNA. Né? Eu sempre brinco que se eu fosse milionária, eu só trabalharia gratuitamente, porque é o meu grande prazer, mas eu preciso trabalhar, eu preciso, inclusive, levantar recursos para a própria ONG, né? Então, eu assim, até estou te perguntando isso ele porque vai ser atendido. por exemplo, sempre trago você aqui e às vezes deixa de falar que você tem uma atividade profissional como um psicólogo, como um mentor, como um conselheiro de empresa, você tem uma atividade profissional. E aqui a gente sempre esquece de falar, olha, não parece que o Irineu está vendendo, está fazendo promoção. Não, você sempre fez isso. Eu estou querendo fazer um evento muito mais humanista nesse fim de ano, e você é uma parceira de primeira hora. Todos os eventos que eu fiz, tem custo, né? Normalmente por causa da organização, mas normalmente eu consigo fazer sempre acessível, porque você e outros palestrantes sempre vêm pro bônus, quer dizer, eu não pago. Então, às vezes a gente paga para ter uma estrutura, para ter um lugar, mas enfim, às vezes algumas pessoas se sentem até mais confortáveis contratando a Flávia mesmo, profissional, porque elas entendem esse valor. Outras pessoas realmente não têm como pagar, então você já cria um caminho. Eu acho maravilhoso o que você faz e conheço isso, né, há muito tempo, então a gente não está fazendo aqui blá 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 de venda como todo mundo faz aí, Cara, é aula de graça. Eu sei que quando você faz né? as suas lives mesmo, elas são de entrega, você não fica fazendo gatilho toda hora para vender, se quiser isso ou mais aquilo, ganha isso, você nunca tem essa abordagem. Tem assim, tem custo, tem. Um psicólogo, um advogado, um médico, todo mundo, você viaja muito para congressos internacionais, tudo isso são investimentos que você faz, você livra, enfim. É legal lembrar isso, porque parece que eu chamo você aqui e é importante que você já faz uma entrega. Eu só queria saber profissionalmente. Mas nesse caso aqui, vamos voltar a falar aqui, até enquanto a gente tem esse tempinho. Então, do refúgio... O refúgio, vamos falar assim, o refúgio começa agora, eu estou vendo aqui no site, dia... Eu tô deixando, até o dia 4 de julho eu começo já a divulgar a liberação das aulas gravadas, depois eu dou 5 aulas ao vivo também, ao vivo, e a pessoa pode me perguntar, né? Tá. Então, a pessoa vai ter aí quase 9 horas de aula, gratuita, né? Fora as aulas gravadas, porque ela vai estar sempre conversando comigo e tudo tal. Isso e é o totalmente... DHL que está aí, que você libera geral, né? E aí tudo que está liberado, né? Assim, se a pessoa vai no meu YouTube, lá no meu YouTube ela hoje tem quase 1000 horas no YouTube, então liberado. Então, se ela vai lá, pode assistir o que ela quiser. Então, esse refúgio para os exaustos é totalmente gratuito mesmo, e a pessoa, se ela quiser conhecer e ficar comigo mais tempo, ela pode ficar comigo por 1 ano, ela sai do refúgio e ela pode entrar dentro da equação e pode ficar comigo aí por 1 ano por conta disso. Né, e se estudando, se aprendendo. Eu sempre trago nos conhecimentos o conhecimento ancestral, o conhecimento atual, o conhecimento científico, e eu faço um mix de conhecimentos, trazendo o que eu chamo de antídotos, né? Esses antídotos para as coisas que adoecem a gente hoje, né? Nesse mundo hoje. Eu, inclusive, estou com uma coisa muito interessante que eu vou fazer em setembro,
que eu vou fazer um trabalho de saúde emocional na Amazônia, para os índios e os ribeirinhos da Amazônia. Eu estou indo para lá para fazer um trabalho voluntário, depois de todo o trauma que eles sofreram, e fui convidada por um instituto da Amazônia, de Manaus, para fazer um trabalho de segurança emocional, e eu estou indo para lá gratuitamente fazer esse trabalho lá. Não sei se você se lembra, mas durante muitos anos eu tive um navio na Amazônia que fazia o atendimento gratuito na área médica, inclusive com transplante de córnea e transplante ocular e tudo. Foram quase 10 anos na Amazônia. A gente encerrou o processo na Amazônia por falta de recurso financeiro mesmo, e porque a gente não tinha mais condições de pagar o petróleo do navio, né? Porque o navio ele era doado para a gente pela Marinha Brasileira. Eu levava todos os profissionais do mundo para dentro do navio e fazia todo o atendimento da população ribeirinha de indígenas dentro desse navio. Foram mais de 10 anos, foi um trabalho maravilhoso, chamava Brasil Visão 2000, né, para você ver, 2000, olha quanto tempo, 10 anos fazendo isso. E era um trabalho totalmente voluntário, totalmente gratuito. Eu tenho ainda cenas dessa época e tudo, né? Dos atendimentos nas tribos indígenas, eu sempre me emocionei muito. Então, para mim, o trabalho com o ancestral, né? Com aquela pessoa que ainda está em contato com a terra, com a vida, com a história da humanidade, isso tem muitos recursos que a gente pode usar numa cidade como São Paulo, numa cidade moderna, vamos dizer. Porque nós somos os mesmos, Irineu. Os dramas humanos são os mesmos, a nossa cabecinha estrutural é a mesma, o nosso cérebro é o mesmo, né? A gente tem uma revolução cognitiva acontecendo, mas a nossa estrutura física, ela é a mesma dos nossos ancestrais, né? Então, se a gente realmente beber nessa fonte de como a gente pode viver em harmonia, como a gente pode viver em comunidade, a gente vai ter realmente sempre um refúgio para encontrar uma saída quando a gente estiver em exaustão. Então, fechando aqui o nosso papo de hoje, você está convidando quem quiser participar a partir do dia 4, então, segunda-feira. Assim, a partir de hoje, as pessoas já podem se inscrever nesse link que você está aí, botando na tela. Ah, tá. Vamos né? botar esse link aí, vai estar nos comentários também, espaço online de acolhimento, sem cobranças e julgamentos. Muito legal isso, julgamentos. Aí ela é gratuito, então ela se inscreve nesse link, que é idhl.org.br/refúgio exaustos/inscrição. Mas você vai colocar então, aí, fica mais fácil para elas, né? Isso. Para quem está cansado, cansada aí de ansiedade. O nosso programa, né? Hoje é sexta-feira, ela já sai daqui e já se inscreve. Porque como as salas vão fechando, não é eterno, as salas vão fechando, tem um número limitado. Eu não consigo atender todo mundo. Então, o ideal é que ela já se inscreva para ela conseguir entrar nessa turma, né? Eu já estou aqui com 5 ou 6 turmas fechadas. E se ela não entrar, não vai ter mesmo, aí acaba mesmo. Então, o ideal é que na sexta-feira ela já faça, sábado que ela corre, segunda-feira ela já assiste a primeira aula, né? É isso aí. Então, quem está tendo que lidar aí com esse cansaço além da medida, esse que não resolve com uma noite de sono, com um final de semana de sono, cansado da ansiedade, de viver em um ciclo aí vicioso, e você não precisa se sentir culpado por isso, porque isso é um dado da sociedade hoje, porque a gente tem que buscar dinheiro, tem que buscar mais trabalho, tem que se atualizar, tem que ter mais sucesso, tem que ter linda, tem que ser maravilhoso, tem que ser atleta, tem que ser tudo, tem que ter dinheiro, tem que estar bem na foto, tem que estar tudo, enfim. Mas não é só isso, tem uma série de questões ainda muito mais densas que a gente não sabe nem contar direito, mas que estão afetando essa psique e que faz as pessoas realmente se sentirem exaustas. A pessoa exausta significa que ela não vai atuar, não vai ter potência para fazer as coisas maravilhosas que a gente faz quando a gente está vivo, totalmente presente, é isso. Flávia. Sejam bem-vindos aos Refúgios para Exaustos. Refúgio... E amor também, muita compaixão. Olha, estarei lá no refúgio. Tô indo aqui para me inscrever agora. Obrigado, Flávia, pela sua participação, pela sua colaboração sempre aqui no Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Obrigada.